O Supremo Tribunal Federal decidiu que ações penais e inquéritos voltarão a ser analisados pelo plenário, pelos 11 ministros. Desde 2014, eram atribuições das duas turmas compostas por 5 membros cada. São 11 ministros no Supremo, 5 em cada turma, só o presidente que não participa de nenhuma das turmas porque tem as suas funções administrativas. Quer entender mais sobre esse assunto? Nós vamos conversar aqui com o professor, advogado, criminalista da Fundação, professor da Fundação Getúlio Vargas, Davi Tangerino, que já trabalhou no Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, conhece muito bem os bastidores lá do Supremo e pode contar melhor do que ninguém para a gente o que vai acontecer a partir de agora com a volta das ações penais para o plenário do Supremo. Aliás, ele trabalhou no Supremo, viu, Patrícia, na época que o Supremo estava entupido de ações lá do mensalão? no plenário, na época do mensalão, exatamente. Não é, doutor Davi Tangerino? Bom dia para o senhor. É isso aí, lá se vão 13 anos, mas realmente estive lá pelo Supremo. Né? Realmente, inclusive quando eu trabalhei lá, a previsão do regimento é que ações penais originárias, ou seja, ações penais contra detentores do chamado foro privilegiado, eram julgadas pelo pleno. Né? Mas como todos sabem, de lá para cá, houve um aumento, né, no número de casos criminais processados perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Não estou nem dizendo se antes havia ou se aumentou o número de crimes. O fato é que aumentou o número de processos. Né? E o julgamento desses casos no plenário fica particularmente longo. Né? Sustentações orais, depois os 11 votam e cá entre nós sabemos que os votos são alongados. Né? Então, eles alteraram o regimento dizendo vamos deixar isso para as turmas. Né? Só que, ao fazer isso, e como eu não sei se todos têm essa percepção, mas com o tempo nós podemos ver uma tendência um pouco mais garantista em uma das turmas, na segunda turma, e uma mais punitivista na primeira turma. Né? Então, isso gerava o quê? Gerava descompasso entre a compreensão de uma turma e outra. Aparentemente, o motivo que levou o ministro Fux a propor a nova mudança, que foi aprovada por unanimidade, né, é a diminuição do número de casos. E como, portanto, diminuiu o número de casos, que era o que teria justificado a saída do plenário para as turmas, agora, então, conviria voltar para o plenário, porque o número diminuiu, e com isso as decisões passam a ser mais seguras, né? Porque, obviamente, no plenário não tem mais divergência entre grupos. Né? Essa é a razão dessa alteração. Professor, muito se falou dos impactos nas ações ligadas à Lava Jato, ações que ficavam atribuídas à segunda turma, que vinha implantando derrotas, né? Algumas derrotas nos últimos tempos, as ações da Lava Jato, né? Enfim, o que muda a partir de agora? A gente pode acreditar que essa mudança, seguindo agora, trazendo essas ações da Lava Jato para o plenário, e tudo isso significa uma vitória para a operação e até para o próprio ministro Luiz Fux, que é conhecido aí por ser defensor da causa lavajatista? Olha, objetivamente, né, hoje nós temos uma segunda turma, hoje literalmente com 4 membros, né, o ministro Celso participou da sua última sessão ontem, né, e o empate 2-2 favorece o réu. Né? Quando nós pegarmos esses 4 ministros e somarmos com os outros 6, né, porque aí o ministro Fux volta a compor o quadro de julgadores, né, estatisticamente, matematicamente, houve uma piora para os réus. Né? Eles tinham mais probabilidade de serem absolvidos na segunda turma, ainda que por empate, do que com esse novo quadro. Né? Agora, como a decisão foi unânime, né, me parece que, independente do que tenha levado o ministro Fux a fazer isso, houve uma concordância dos demais ministros, mesmo aqueles, notadamente Lewandowski e Gilmar Mendes, que conseguiam, digamos, levar uma visão mais garantista ali para a segunda turma. Né? Então, objetivamente, estatisticamente, para os réus, né? Não sei o quanto a gente pode atrelar isso à Lava Jato ou não,
mas o fato de ter sido unânime mostra que havia uma concordância generalizada dos ministros, né? Agora vamos avaliar como é que essa nova regra vai impactar efetivamente o andamento dos casos na corte, né? Essas questões acabam atrapalhando outros processos que estão na fila lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento dessas questões penais torna a pauta do Supremo mais lenta e essa deve ser uma das consequências da decisão, doutor Tangerino? Eu entendo que sim, né? Muito embora o Pleno se reúna 2 vezes por semana, né? Agora são os 11 ministros, 10, né, por enquanto, ministros a votarem, né? Isso alonga o julgamento por conta dos votos, etc. Agora, isso também dá ao ministro Fux um poder maior sobre os casos, né? Quem cria a pauta do julgamento do plenário é o presidente, assim como nas turmas é o presidente da turma, né? Então, a demora também vai depender do quanto o ministro Fux priorize, paute e, se for o caso, convoque sessões extraordinárias, né? Agora, professor, o senhor chegou a dizer que essa mudança teve como uma das principais alegações aí entre o presidente do Supremo a diminuição de casos. E isso está diretamente ligado à restrição do foro privilegiado, né? Exato. De um lado, porque efetivamente agora só se julga aquele crime cometido, alegadamente cometido pelo detentor de foro naquele momento, enquanto ele detiver o foro e associado ao seu mandato, né, de um lado, mas também não se pode ignorar que o procurador-geral Aras tem oferecido menos denúncias, né? Tem levado menos casos à corte quando comparado com seus antecessores, né? Essa também é uma variável importante nessa equação. Girino, eu acho que uma dúvida que deve estar na cabeça das pessoas é a seguinte: as turmas não vão mais existir no Supremo Tribunal Federal? Não tem mais reunião da primeira e da segunda turma? Ou são só as ações penais que estão de fora dessa decisão? Isso. Não, as turmas não vão deixar de existir, né? De maneira nenhuma. Apenas que antes a competência de ação penal, que era delas, foi deslocada para o plenário, né? Então, apenas para informação aqui de quem nos acompanha, 99% dos habeas corpus que são julgados no Supremo são julgados pelas turmas, né? Então, as turmas vão continuar, elas têm bastante trabalho, né? Boa parte da carga, ao menos criminal do Supremo, diz respeito a habeas corpus, né? Apenas a ação penal originária que ou a ser atribuição do plenário. Ok, muito obrigada ao advogado criminalista, professor da FGV, Davi Tangerino, pela entrevista ao vivo aqui no Manhã Band News e pelas explicações, nos ajudando a entender melhor, então, essa mudança lá no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, doutor. Um bom dia a todos e todas.